Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 35. E, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Os servos e as servas do Criador têm que morrer para este mundo. A Bíblia tem muitos erros. O nome do Criador não é Deus, nem o nome do Filho do Criador é Jesus Cristo. O Criador é puro e Ele quer pureza dos seus servos e das suas servas. Nós, os servos do Criador e as servas do Criador, nós, os servos do Criador, homens e mulheres, temos que nos vestir decentemente, os servos e as servas do Criador devem se esforçar para ficar solteiro, porque casar com o casamento vem os filhos, né? Porque nesse casar tem a possibilidade de vir os filhos. E com isso, né, nascendo os filhos, aí tem que colocar os filhos na escola. Aí com isso, né, esses filhos, eles são contaminados, porque a escola pega de criança e vai soltar, né, já eles, né, grandes, quando terminar, né, os estudos. Então, durante esse período, eles já saem contaminados, porque os ímpios contaminam eles, os alunos, colegas. E também só tem, depois da morte, a nova terra e o lago de fogo, que o tormento é eterno. O lago de fogo, o tormento é eterno. Então, a pessoa que nascer nesse mundo, se ela não morrer criança, ela precisa se arrepender para escapar do lago de fogo. Porque o ungido, ele disse que das crianças é o reino dos céus. Então, a pessoa saiu da fase de criança, ou ela se converte para ir morar na nova terra, ou então ela vai sofrer para todo sempre no lago de fogo. Então, com isso eu já entendo que é razoável os servos e as servas do Criador se esforçar para não casar. Os cristãos, eles não servem ao Criador. As igrejas em gerais, os evangélicos e os católicos.
Eles não servem ao Criador. Eles não se preocupam com isso que eu falei. Eles casam, colocam filho nesse mundo, colocam seus filhos nas escolas, eles são contaminados nas escolas, né? Porque os não crentes contaminam eles, né? Com seu modo de vida, né? Coloca, né, seus alunos nas escolas, aí, professores ímpios, alunos ímpios. E o Criador, ele quer separação dos que servem a ele, dos que não servem. Tanto dos não crentes, como também dos falsos crentes. E nós, os servos e as servas do Criador, devemos procurar imitar o exemplo do Filho do Criador, que ele não tinha beleza, não tinha formosura. Em Isaías está escrito que o Filho do Criador, né, falando dele, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então nós, os servos e as servas do Criador, devemos imitar a ele. Os servos e as servas do Criador que tiver beleza já tem que procurar esconder, se vestir de forma, né, a esconder sua beleza, não realçar a beleza para que as pessoas não desejem, para que as pessoas, né, não contemplem e venham pecar em pensamento desejando. Os cristãos, muitos deles não se preocupam com isso. Eles estão aí arrumados, bonitos, muitos deles também sensuais, homens e mulheres. Mas eles não servem ao Criador. Aqui o Brasil é uma nação onde tem muita sensualidade, ou seja, muitas pessoas na sensualidade, homens e mulheres. Aí com isso, eles provocam adultérios, fornicação, homossexualismo. E eles vivem sensual, muitos deles vivem sensuais e arrumados, bonito. Aí com isso levam eles, né, a namorar, porque a pessoa que é bonita, né, atrai o olhar, né, das pessoas. Aí levam eles a namorar, aí depois a transar. Aí vem as gravidez indesejadas. Aí às vezes as crianças, né, ficam sendo criadas ou só com o pai, ou então só com a mãe, ou então com os avós. Aí às vezes fica, né, a mãe solteira e às vezes nova, né, mulher nova, com filho nos braços e mostrando as coxas, já como isca para pegar outro homem, porque ela sabe que os homens desejam, né, as coxas delas. Então ela sabe que a qualquer momento ela vai pegar outro homem com as coxas, então usa as coxas como isca. Aí pega e ainda continua mostrando as coxas. E as pessoas se conformaram com isso, como também muitas mulheres casadas também mostrando as coxas, como também homens casados também vestidos sensuais. E do mesmo jeito, né, que a pessoa solteira
vestida sensual, desperta a vontade das pessoas olhar, e a pessoa casada também é do mesmo jeito. Então, aí essas pessoas, eles não falam contra a sensualidade, e se for falar, é muita gente envolvida na sensualidade, então eles se calam, porque também ao mesmo tempo eles contemplam também. Aí fica tudo de um lado só, os sensuais com os que contemplam e os outros que não querem repreender, né? Por causa que é muita gente envolvida, então se cala. Ou seja, se acovarda e já fica do lado deles. Aí esses imorais, homens e mulheres, eles vão dominando onde ele chega, porque onde ele chegar, as pessoas têm o desejo de olhar para o corpo deles, então eles ficam no controle. Então a pessoa olha, ou então tem que fingir que não se importa, mas eles sabem que eles já estão dominando, que as pessoas estão desejando olhar. Por exemplo, se é um homem vestido sensual, onde ele chegar que tiver mulher, as mulheres estão desejando olhar para eles. Então o óleo vai ter que dissimular, mas esses imorais já estão no controle da situação. Do mesmo jeito também as mulheres, onde elas chegar mostrando as coxas ou parte do seio com decotes imorais, os homens estão desejando olhar para as coxas delas, estão desejando transar com elas, elas sabem disso. Então, né, ou finge, né, que não sabe para dar continuidade. Né? Ou seja, aí continua, né? Continua. Aí tem delas que fingem. Tem pessoas que têm coragem de dizer assim, não, olha quem quer. Mas não é assim. Porque nós seres humanos, nós temos a nossa natureza carnal que tem a vontade de olhar. Aí fica também essas mulheres, por exemplo, mostrando as coxas, armando laço para seus irmãos, seus pais, seus companheiros, né? Correndo o risco de eles se envolver em briga. Porque do mesmo jeito que o homem olha para as coxas de uma solteira, do mesmo jeito também é a mulher que tem companheiro mostrando as coxas. Os homens olham também. Então, correndo risco, né? Ou seja, essa mulher fica mostrando as coisas, armando laço, né? Para seus irmãos, pai e companheiro, correndo risco de um irmão ver um homem olhando para as coxas, né, de suas irmãs se envolver em briga. Como também o pai também correndo risco de se envolver em briga, de ver um homem olhando para as coxas dela, de suas filhas, se envolver em briga. Como também os companheiros, correndo o risco de ver os homens olhando para as coxas de suas companheiras, se envolver em briga. Mas aí com isso eles se acovardam. Ou seja, mesmo assim eles se acovardam, ficam calados. Porque, né, eles sabem que é muita gente, aí ficam calados, aí engole calado. Engole calado. Os companheiros, né, vê suas companheiras mostrando as coxas, onde chegar que tiver homem, né, ela vai estar mostrando as coxas para os homens, os companheiros engolem calado. Deveria exigir leis, né, que forçasse todo mundo se vestir decentemente, homens e mulheres de todas as idades. Então, mas aqui no Brasil é muita gente na sensualidade. Então as pessoas não falam nada, porque elas sabem que se for falar, vai ter que encarar as mulheres sensuais, vai ter que encarar os homens sensuais e os homens e mulheres que contemplam a sensualidade. Então é muita gente, então fica tudo de um lado só. Mas a vontade do Criador é que as pessoas se vistam decentemente, homens e mulheres.